Começaremos com a retrospectiva mais marcante e pesquisada do ano. Domingo, 4 de agosto, o Brasil foi surpreendido com a notícia da morte de Daniel Mastral. Encontrado sem vida em uma área de mata na Aldeia da Serra, em Barueri, São Paulo, o caso foi registrado como suicídio. Moradores próximos relataram ter ouvido um estampido antes do corpo ser descoberto, com um ferimento na cabeça. Mas quem foi Daniel Mastral e o que tornou sua trajetória tão singular? Mastral ficou conhecido por sua história de superação. Ex-satanista, ele narrou com detalhes o que o levou a abandonar o satanismo durante uma entrevista no canal Na Real, de Bruno de Simone, no YouTube. Entre os momentos mais marcantes, ele confessou: ia ter que matar uma criança. Eu já tinha ouvido falar disso, mas nunca tinha presenciado. Sou incapaz de matar um bicho, um animal, um passarinho. E eu ia ter que matar uma criança. Outro ponto decisivo aconteceu quando Daniel, incentivado por sua então namorada evangélica, visitou uma igreja. Lá, ele vivenciou algo transformador. Havia um grupo fazendo uma adoração genuína, verdadeira. Não era show, não era espetáculo. A adoração me derrubou no chão. Eu desmaiei, perdi a consciência. Apesar do impacto, seus superiores insistiam que ele precisava concluir o sacrifício. A tensão aumentou quando Daniel começou a se envolver diretamente com forças opostas. Ele tentou realizar feitiços contra um pastor que desejava conversar com ele. Mesmo lançando rituais poderosos, nada parecia afetar o religioso. Daniel relembrou: fiz um feitiço para matá-lo. Ele bateu o carro, mas saiu ileso. Fiquei indignado. Quando finalmente fui encontrá-lo, percebi que não podia tocá-lo. Era como se uma força superior o protegesse. Esse encontro culminou em um momento que mudou sua vida para sempre. O pastor orou por ele, e Daniel descreveu a experiência como um exorcismo. Ele fechou a porta e só lembro de uma mão vindo na minha direção. Depois da oração, senti uma paz e alegria que nunca tinha experimentado. Eu desconhecia o que era tranquilidade. A partir daí, sua vida tomou outro rumo. Daniel encontrou na fé um novo propósito, mas não sem desafios. Ele enfrentou ameaças e precisou negociar sua saída da seita para preservar sua vida. Combinei que não revelaria os segredos deles, e em troca, seria esquecido. Infelizmente, Daniel também carregava cicatrizes pessoais. Em 2021, sua esposa, Isabela Mastral, faleceu de um infarto aos 52 anos. Anos antes, em 2018, seu filho Micael, de apenas 15 anos, tirou a própria vida durante uma grave crise de depressão. Mesmo diante de tantas adversidades, Daniel Mastral deixou um legado. Autor de mais de 30 livros, presença frequente em podcasts e palestras, ele acumulava mais de 780 mil inscritos no YouTube e 300 mil seguidores no Instagram. Sua jornada foi marcada pela superação, pela fé e por uma mensagem que impactou milhares de vidas. Daniel Mastral não foi apenas um escritor, foi um homem que transformou sua dor em ensinamento, e sua luta espiritual em inspiração para muitos. 2024 foi um ano histórico para Donald Trump, marcado por desafios, superação e uma vitória decisiva. O ex-presidente dos Estados Unidos iniciou o ano enfrentando ameaças, como o atentado em um comício na Pensilvânia, onde foi atingido de raspão na orelha. Mesmo diante do perigo, Trump mostrou resiliência e seguiu firme em sua campanha. Outro momento crítico aconteceu em julho, quando Trump foi alvo de um ataque em um campo de golfe na Flórida. Tiros foram disparados próximos ao local, mas ele foi protegido rapidamente pelo serviço secreto. Nunca irei me render, declarou Trump, reafirmando sua determinação e força em meio aos desafios. A grande reviravolta veio no final do ano, quando Donald Trump conquistou a presidência dos Estados Unidos, marcando seu retorno ao comando do país. Sua vitória representou um marco na política norte-americana, reacendendo debates e consolidando seu papel como uma figura central e polarizadora no cenário global. Com sua volta à Casa Branca, Trump encerrou 2024 como um dos líderes mais comentados e influentes do mundo, definindo os rumos da política para os próximos anos. Tivemos as musas das Olimpíadas conquistando elogios por seu desempenho dentro e fora das disputas, fazendo um grande sucesso. Essas atletas de alto desempenho não deixaram de cuidar de sua beleza para se tornarem atletas. Pelo contrário, cuidam cada vez mais de sua aparência, seja do rosto ou do corpo. Seja com medalhas ou sem medalhas,
As musas das Olimpíadas de Paris 2024 dispensam comentários. Todas eleitas as mais belas e acima de tudo as mais talentosas do mundo. Será que todas elas poderiam facilmente ser modelos em vez de atletas? Deixe sua opinião nos comentários. No Irã, uma estudante universitária tirou a roupa e ficou apenas de roupa íntima no pátio da universidade, gerando revolta nas autoridades iranianas. E nas mulheres conservadoras que andam todas tapadas de preto. As mulheres ficaram desesperadas andando de um lado para o outro, enquanto temem pela vida da jovem que protestou por não poder mostrar o cabelo em público, e muito menos usar biquínis ou bermudas e shorts. Alguns feitos de Milei em 2024. Redução da inflação e estabilização cambial. Milei adotou políticas de austeridade rigorosas, incluindo cortes substanciais em subsídios de energia e transporte, além de congelar projetos de infraestrutura pública. Essas ações contribuíram para a redução da inflação, que caiu de 13% ao mês para 4,6% em junho de 2024, e para a estabilização da moeda, com a diferença entre as taxas de câmbio oficial e paralela diminuindo para 12%. Equilíbrio fiscal. O governo de Milei alcançou um superávit fiscal trimestral pela primeira vez em mais de uma década. O déficit fiscal afetava o país há mais de um século, disse o The Wall Street Journal. BBC. Fortalecimento da moeda nacional. As políticas econômicas implementadas levaram a uma valorização significativa do peso argentino, que se fortaleceu 44,2% em relação a uma cesta de moedas de parceiros comerciais, tornando-se a moeda com melhor desempenho global em 2024. Essas realizações refletem o compromisso de Javier Milei em implementar reformas econômicas profundas para estabilizar e revitalizar a economia argentina, apesar dos desafios. Cid Moreira, renomado jornalista e apresentador brasileiro, faleceu em 3 de outubro de 2024, aos 97 anos. Ele estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, Rio de Janeiro, tratando de uma pneumonia e insuficiência renal crônica. Sua morte foi atribuída à falência múltipla dos órgãos. G1. Nascido em Taubaté, São Paulo, em 29 de setembro de 1927, Cid Moreira iniciou sua carreira no rádio em 1944. Tornou-se uma figura emblemática da televisão brasileira como âncora do Jornal Nacional da Rede Globo, posição que ocupou de 1969 a 1996. Sua voz grave e marcante tornou-se inconfundível para o público. Um homem de 33 anos, acusado de atear fogo em uma mulher dentro de um vagão do metrô de Nova York, está ilegalmente nos Estados Unidos após ter sido deportado anteriormente, segundo informações do New York Post. Sebastián Zapeta Calil, originário da Guatemala, enfrenta acusações de assassinato e incêndio criminoso de primeiro grau, após o ocorrido no trem F, no Brooklyn, por volta das 7h30 da manhã de domingo, de acordo com a polícia. Zapeta Calil foi fotografado ao ser escoltado para fora do prédio do 60º distrito do NYPD em Coney Island na tarde de segunda-feira. A vítima, ainda não identificada, foi brutalmente atacada enquanto dormia dentro do vagão. Em imagens perturbadoras, é possível ver o suspeito sentado na plataforma da estação Stilwell Avenue, assistindo a mulher ser consumida pelas chamas que ele mesmo provocou. A polícia relatou que o agressor incendiou as roupas da vítima e, em seguida, permaneceu próximo, observando enquanto ela queimava. Em um vídeo registrado por testemunhas, ele é visto até mesmo atiçando as chamas, enquanto outros passageiros filmavam o horror e os policiais na área aparentavam não intervir. Fontes anônimas disseram ao New York Post que Zapeta Calil havia sido deportado em junho de 2018, na fronteira do Arizona. Contudo, não se sabe como ele conseguiu retornar ilegalmente aos Estados Unidos. Ele foi preso novamente na segunda-feira, usando o macacão branco fornecido pela polícia, mantendo-se calado e olhando fixamente para o chão enquanto era escoltado. As imagens do ataque geraram revolta nas redes sociais, com críticas ferozes ao comportamento da polícia. Um usuário escreveu: "Policial passa. Não tira o casaco para apagar as chamas. Não é problema dele. Podemos descobrir quem ele é. O comportamento dele é vergonhoso." Outro comentou: "Não sei o que é mais chocante, a mulher queimando viva ou o fato de o policial passar como se tudo fosse normal." A comissária de polícia, Jessica Tiz, explicou em coletiva que os policiais inicialmente não sabiam que o suspeito ainda estava na estação.
Quer dizer que eu tenho que ceder o meu assento na janela do avião porque a criança tá chorando? Deixa eu contar uma coisa pra vocês, que eu trabalho com direito aeronáutico desde 2010. Desde 2016, assento virou um acessório, o que significa que agora ou você paga para marcar o seu assento, ou você vai num assento aleatório escolhido pela companhia aérea. Então, se eu tô sentadinha na janela, é porque eu paguei pelo meu assento para ficar ali, ou dei a sorte da companhia aérea me jogar ali. Fato é que aquele assento, ele é atribuído em regra apenas a um passageiro, correto? Daí chega uma mãe com uma criança chorando e vocês dizem assim: ai, mas o que custa deixar a criancinha viajar na janela do avião, né? Bom, no meu caso, custa uma crise de pânico, porque eu tinha fobia de avião, eu não voava de avião de jeito nenhum, e hoje eu só voo na asa. Eu só vou no avião na asa. Por quê? Porque eu... trocar com uma criança que tá nervosa, porque ela não quer trocar de lugar. Brincadeira, né? Não quer trocar de lugar porque não quer. Eu até perguntei se ela tem alguma síndrome, alguma coisa. Porque se a pessoa tem algum problema, mas a gente entende. Vai ter forma pra ela. A gente entende, mas a pessoa não tem nada, não ter trocado nada. Tô gravando a sua cara. Porque você não tem empatia com as pessoas. E isso é repugnante. No século XXI, a pessoa não tem empatia com uma criança. Porque se fosse um adulto, tudo bem, mas uma criança é demais. Crise na Coreia do Sul. O presidente Yoon Suk-yeol recuou e revogou a lei marcial após veto do parlamento, encerrando um decreto polêmico anunciado poucas horas antes. Na decisão tomada na terça-feira, 3/12, madrugada de quarta, 4/12, em Seul, as autoridades sul-coreanas dissolveram o comando militar que coordenaria a implementação da medida, de acordo com a agência Yonhap. A lei marcial, que confere poderes extraordinários às autoridades militares em casos de emergência, foi considerada inapropriada pelo parlamento, que agora se prepara para votar uma moção de impeachment contra Yoon. Caso aprovada por 2/3 dos 300 parlamentares, a decisão segue para o Tribunal Constitucional, onde 6 dos 9 membros devem concordar para destituir o presidente. A decisão reflete a tensão política no país e o papel crucial das forças armadas na condução de situações emergenciais. Um incêndio atingiu o shopping Diamond Mall em Belo Horizonte, levando à evacuação do local. Felizmente, não houve feridos, mas o fogo danificou arquivos na área recém-inaugurada. As primeiras investigações apontam que o incidente pode ter sido causado por um curto-circuito. Apesar do ocorrido, não houve grandes consequências, e o shopping já voltou a funcionar normalmente. Não tem ninguém saindo, minha filha. Ali é a porta de saída. Para ditadores de todo mundo, em especial para o nosso Brasil. Não existe satisfação melhor do que ser bem recebido por todos vocês. Dizer a vocês que isso faz com que nós, políticos de hoje, sejamos diferentes do político de ontem. Até pouco tempo, todos os políticos eram tidos como iguais. Mostramos ao longo dos nossos 4 anos que nós não somos todos iguais. Ao longo do meu mandato, indo para o encerramento, nós voltamos a acreditar no nosso país. Voltamos a conhecer o que é cada poder da República, o que é o poder executivo, o que é o poder legislativo e o que é o Supremo Tribunal Federal. Dizer a vocês que voltamos a vestir o verde e amarelo com orgulho, a cantar o hino nacional com emoção, a dar valor à nossa família, a conhecer realmente quais são as potencialidades do nosso Brasil. Dizer a vocês que, enquanto presidente, tive um relacionamento o melhor possível com as grandes democracias do mundo. Coisa que acontece exatamente o contrário no dia de hoje, onde o atual governo se mistura, se entrega e se alia a ditaduras de todo o mundo.
O nosso Brasil é um país fantástico. Ninguém tem o que nós temos. Temos tudo para sermos uma grande nação, mas devemos botar freio através dos dispositivos constitucionais naqueles que saem, que rompem o limite das 4 linhas da nossa Constituição. E eu espero que o Senado Federal bote um freio em Alexandre de Moraes, esse ditador que faz mais mal ao Brasil que o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Acreditemos no Brasil, acreditemos no nosso futuro. E eu agradeço a presença de todos vocês aqui nessa data. Isso nos dá esperança para continuarmos lutando. Bolsonaro, muito obrigado a todos vocês. O Brasil é nosso, o Brasil será livre. Brasil acima de tudo. Brasil acima de tudo. Desse homem não pode prisões políticas continuarem, não pode abolirem o Estado democrático de direito, usando a Constituição e as nossas leis. Por isso, eu vou lutar até o meu último dia de vida pela anistia dos presos políticos, pela liberdade, porque eu não fui eleita para ser capacho de ministro do STF que não tem voto popular. Eu não fui eleita para ser amiguinha dos inimigos da liberdade e do povo brasileiro, para dar tapinha nas costas. Eu fui eleita para garantir um futuro para as crianças desse Brasil, para minha filha de 4 anos e para o meu bebê de 11 semanas que está dentro do meu ventre. E é por eles que eu vou lutar, e por cada um de vocês que eu encontro na rua e dizem: não desista, eu não vou desistir. E eu tenho certeza que cada brasileiro de bem estará ao nosso lado, ao lado dos guerreiros da nação. E Alexandre de Moraes tem que cair. O chefe da polícia de Stalin se chamava Beria. E sabe o que ele falava? Mostre-me o homem e eu te darei o crime. É exatamente isso que Alexandre de Moraes faz. Persegue pessoas inocentes e protege quem deveria ser punido com rigor da lei. Não existiu tentativa de golpe, e eles sabem disso. É só uma narrativa para tentar punir o maior líder que esse país já viu, Jair Messias Bolsonaro. Obrigada e fiquem com Deus. Acreditem no Brasil. Vem, senador. Boa tarde a todos. Os senhores se lembram como tudo começou? Começou com um inquérito contra uma revista, a revista Cruzoé, que ousou fazer uma denúncia que poderia atingir, que atingia membros do Supremo Tribunal Federal. Quando o Supremo Tribunal Federal criou esse inquérito ilegal, inconstitucional, baseado num artigo do regimento interno que a procuradora-geral, à época, disse que não havia sido recepcionado pela Constituição e que permitiria que o Supremo abrisse inquérito contra crimes, em razão de crimes cometidos no âmbito, dentro do Supremo Tribunal Federal, que pudesse ameaçar os seus ministros, né? Quando ela já havia dito que esse artigo não foi recepcionado pela Constituição de 88, toda a imprensa se voltou contra
essa decisão, porque atingia um veículo da imprensa. E sabe o que nós fizemos? Nós que estamos aqui, parlamentares, muitos à época nem éramos parlamentares, muitos eram ativistas, cidadãos, nós nos manifestamos contra aquele inquérito, que então era voltado contra um veículo da imprensa. E nós defendemos a imprensa. Nós defendemos a liberdade da imprensa. Como a reação por parte da imprensa e da sociedade foi grande, eles recuaram, mas não encerraram o inquérito. Eles aproveitaram aquele inquérito e miraram o inquérito, então, em parlamentares. Foi assim que esse inquérito, que já dura quase 2.000 dias, mais de 1.800 dias, perdura, né? Perdura até hoje, com a complacência daqueles que deveriam se manifestar a favor da liberdade de expressão. Aqueles que sofreram um princípio de perseguição e foram defendidos pela sociedade e pelos parlamentares e pelas pessoas que hoje são vítimas desse mesmo inquérito. Portanto, eu me dirijo aqui, em primeiro lugar, à imprensa. Vocês precisam fazer o seu papel. A imprensa, ela é um poder muito grande. E a imprensa, ela pode ajudar a salvar, isso sim, a democracia. Não é um ministro que conduz inquéritos ilegais que salva a democracia. A sociedade, a imprensa tem meios de ação para salvar, ajudar a salvar e preservar a democracia. Então, faço um apelo à imprensa que abra os olhos, porque vocês já foram alvo e muitos de vocês já começam a ser alvo novamente. Folha de São Paulo ali, um Estadão aqui, alguma crítica, uma matéria que tem que ser derrubada, um jornalista que tem que ser calado, e eu estou falando só da grande mídia. Não estou falando dos jornalistas que estão perseguidos fora do país, que estão exilados, buscando proteção em países onde a democracia ainda existe e em que direitos e garantias fundamentais ainda são respeitados. Então, eu quero dizer que esse inquérito, ele precisa ser aberto, o sigilo precisa ser levantado, porque nós, por meio até dos nossos advogados, não temos acesso a esses inquéritos. Até no meu caso, meus advogados têm acesso a partes do inquérito que dizem respeito apenas ao meu nome. Mas nós somos acusados de... Agora, a nova narrativa que está sendo criada é uma organização criminosa internacional conduzida pelo Elon Musk para destruir e atacar a democracia do Brasil. Isso é uma coisa... parece o teatro do absurdo. Mas é isso que está sendo montado, construído e repetido pela ventríloga do ministro Alexandre de Moraes na Globo News, que fica contando essas historinhas e nos acusando de sermos antidemocráticos. Porém, nós assistimos ontem o Bial dizendo que o Supremo Tribunal Federal praticou atos antidemocráticos e que isso precisa parar. Só que a narrativa ainda, para aqueles que admitem, falam, que têm coragem de dizer que praticaram atos antidemocráticos, dizem assim, mas naquele momento era justificável. Agora precisa parar. Eu digo aos senhores, em nenhum momento foi justificável. Em nenhum momento. Não se protege a democracia com atos antidemocráticos. Não se faz justiça violando-se as garantias fundamentais, como no caso do monarca. Vamos ter que afastar os direitos e garantias fundamentais dele só um pouquinho. Estamos vivendo a democracia relativa ao do porém. A Constituição proíbe a censura, porém, até o dia 30 de outubro vai uma censurinha ali e está tudo bem. A Constituição garante direitos fundamentais. Porém, nesse caso do monarca, vamos afastar os direitos fundamentais um pouquinho e ver no que dá. Então, isso é muito grave. Nós estamos aqui como parlamentares e com a imunidade parlamentar sendo violada. O meu colega, Felipe Barros, leu um trecho de uma decisão do ministro Celso de Mello. Pois bem, existe uma decisão do ministro Celso de Mello em que ele diz textualmente: jamais se interpreta a Constituição ou a lei contra o texto expresso da Constituição ou da lei.
É aquele velho adágio que quando tem clareza, não cabe a interpretação. E é isso que está acontecendo. A Constituição tem sido rasgada, violada, e nós hoje somos as vítimas dessa injustiça, dessa perseguição implacável. Agora, até estrangeiros começam também a ser incluídos em inquéritos. Isso não vai dar certo. Não vai ficar nada bem, porque o mundo está com seus olhos virados para o Brasil. E hoje não estamos só aqui na República do Brasil, né, somente nós sendo perseguidos sob o aplauso daqueles que deveriam defender a democracia. O mundo está de olho. Muito obrigada. Nicolas, muito bom dia. Senhores, boa tarde. Eu quero dar continuidade aqui aos esclarecimentos, mas ao povo brasileiro. O que está acontecendo? Nós, parlamentares, somos assegurados pela Constituição Federal, pela nossa imunidade parlamentar no artigo 53. E nós temos o ex-líder da oposição tendo busca e apreensão na sua casa por uma foto adulterada. Nós temos aqui o deputado Ottoni, que tem 4 anos que não tem acesso ao seu processo. Eu, até hoje, não sei o porquê, porque eu também não tenho acesso ao processo, do porquê minhas redes sociais, logo após as eleições presidenciais, também foi bloqueado. Ou seja, a mira está em nós, mas o alvo são vocês. Você lembra quando antigamente as buscas e apreensões eram feitas pela Polícia Federal para poder ver malas de dinheiro da corrupção, para poder ver pessoas que desviavam dinheiro, né, da Petrobras, de estatais? Hoje não. Esses caras literalmente querem tirar e tiram traficantes da cadeia e quer colocar pessoas que pensam diferente na cadeia, horas. Essa é a grande loucura que está acontecendo. Quando nós dissemos há pouco tempo atrás de que o Brasil viraria uma Venezuela, não é no sentido somente econômico, por mais que nós estamos caminhando para isso também, mas é principalmente com relação ao domínio da Suprema Corte. E aqui, o inquérito de Moraes, ele faz exatamente isso. Ele utiliza-se do seu poder para poder calar, para poder censurar, porque nós somos oposição. Se parlamentares não podem dizer o que pensam, muito menos o cidadão comum. E isso daqui que é o que de fato está em perigo. Porque pode passar a impressão de que nós estamos nos defendendo. Os parlamentares estão somente se defendendo das prerrogativas deles, mas não. Nós estamos defendendo, por exemplo, que o doutor Sebastião possa ter a sua liberdade nas redes sociais, para que você, no seu posicionamento, também faça isso da mesma forma. E por que esses inquéritos? Eles colocam em sigilo para poder pressionar e para poder amedrontar a oposição. Agora, olha que contraditório, Sargento Faur. Eles colocam o processo em sigilo, mas eles comentam os autos do processo em rede de televisão nacional. Essa é a grande incongruência. Para que colocar em sigilo, então? Abre-se os processos, para que todos, afinal de contas, os comentem. Porque se nós não podemos ter acesso, eles também não deveriam ter. Agora, Alexandre de Moraes, ele se tornou o investigador, o julgador e a vítima, ao mesmo tempo no processo. Isso é inaceitável. Então, por mais que existem outras pautas importantíssimas para serem discutidas aqui nessa casa, a prerrogativa dos deputados, que são os devidos representantes do povo, assim bem como os senadores, não pode ser deixado de lado. Afinal de contas, uma tirania começa dessa forma. E se você quer saber de fato quem controla os senhores, eu pergunto para vocês, Nicolás Maduro é o quê? Um ditador. Kim Jong-un é o quê? Um ditador. Quem foi Stalin? Também um ditador. Chame Alexandre de Moraes de ditador. E você vai perceber a diferença que há daqueles que de fato controlam a tua opinião e aqueles que de fato não controlam. E nós temos vários cúmplices disso. Nós temos, por exemplo, diversas mídias, diversas jornais que estão em conluio com tudo que está acontecendo. Olha só a que ponto chegou. Nós temos pessoas hoje, eu faço questão de lembrar isso aqui, deputado Marcel Varraten, pessoas que estão sendo condenadas a 16 anos de forma desproporcional porque fizeram baderna aqui nessa casa, que a esquerda cansou de fazer. Os black blocs já foram absolvidos pelo que fizeram, tanto aqui quanto em São Paulo. Nós temos o Coronel Naime, que até hoje a sua família pede Pix para poder sustentar. Enquanto isso, nós temos literalmente André do Rap, um dos caras que eram chefões do comando do tráfico organizado, solto, inclusive com seus bens sendo restituídos. Nós temos a DPU, a Defensoria Pública da União, fazendo processo
contra o Elon Musk por danos morais à democracia, horas. O que de fato é ataque à democracia, doutor Sebastião? É você falar contra o Lula, é você, por exemplo, dizer que ele é ladrão como eu e deputado Gilvan Federal disse, e nós estamos sendo investigados por isso. O Monark, abriu-se uma investigação por ele porque ele chamou o Flávio Dino de gordola. Ora, se chama ele de magra fake news, se chama ele de gordola é o quê? É criminoso, então tem que chamar ele de quê? Olha o nível que nós estamos chegando. Então, quando nós colocamos isso daqui, é algo muito sério. Nós estamos clamando para que não somente as pessoas que já concordam conosco, mas para que os demais, presidente dessa casa, presidente Rodrigo Pacheco, e como mineira que eu peço desculpas, a omissão do presidente do Congresso, porque o que está acontecendo hoje é muito por conta da omissão, da frouxidão, da covardia de um homem chamado Rodrigo Pacheco. E eu tenho zero medo de dizer isso aqui. Afinal de contas, eu sei as consequências de ter homens fracos em locais de posições fortes. Que é isso que nós estamos vivendo. Enquanto nós estamos aqui na nossa liberdade de fala, tem pessoas sofrendo gravemente, com famílias gravemente sofrendo por conta de um revanchismo jurídico. Chega dessa censura, chega desses sigilos eternos e inquéritos eternos. Nós queremos liberdade para o nosso país e é isso que nós viemos fazer aqui hoje. Muito obrigado. E aí, gostou da nossa retrospectiva de 2024? Se sim, não se esqueça de deixar aquele like que ajuda muito o canal a crescer. E claro, se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Aqui no canal, você encontra os assuntos mais importantes sobre política, geopolítica militar, esporte, celebridades e muito mais. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe nos comentários qual foi o momento mais marcante de 2024 para você. Obrigado por assistir, e nos vemos no próximo vídeo.